que a gente precisa compreender? Que a ansiedade, ela começa a partir de um pensamento, e esse pensamento, ele nasce lá no nosso cérebro, né? Que ele vem em mente, e então ele manda uma informação para uma glândula no nosso cérebro, para que ele possa desencadear uma série de sentimentos e emoções por conta daquele pensamento, de acordo com o que ele representa para a nossa vida. O medo, ele tem a mesma conotação. Quando você sente medo de algo, vamos dizer que você tem medo de ir no escuro, mas você só vai saber se o escuro ele te traz medo ou não se você enfrentar o medo que você tem do escuro. Se você tem medo de atravessar a pista e que um carro vai te atropelar, você só vai saber que aquele medo ele não tem perigo para você se você atravessar a pista e nada te acontecer. Então, é preciso entender que as vivências que acontecem no nosso dia a dia, viu, Lúcia? Essas vivências, elas começam a trazer uma série de desconfortos, mas a partir do momento em que a gente dá um start de enfrentamento, a gente muda o foco e acaba criando novas regiões no cérebro que vai fazer com que você não sinta mais aquele desconforto naquela determinada situação. Então, muitas vezes, o medo, que ele também vem associado ao pensamento negativo, por sua vez, ele tem uma finalidade. O medo, ele não é totalmente ruim, viu, Lúcia? O medo, ele tem uma finalidade. Vamos lá. Tem um lago na sua frente, você não sabe nadar. Então, o medo, ele vai fazer com que você não entre no lago, porque se você entrar, você vai se afogar. Faz sentido? Então, o medo, ele quer nos proteger. A partir do momento em que o medo tem uma conotação diferente de nos privar de determinadas coisas, de nos deixar dentro de casa, de não fazer com que a gente não saia na rua, aí ele está nos impedindo de fazer coisas básicas. Aí sim é algo que nós temos que começar a nos preocupar e iniciar um tratamento com um profissional adequado. Tá? A questão do medo de morrer é porque a gente tem que pensar o seguinte: quando temos crise de ansiedade no nosso cérebro, ele vai aumentando o nível de cortisol. Esse nível de cortisol vai aumentando e a gente acaba tendo conflitos na questão da tomada de decisão. A questão de você decidir sobre algo e diminuir os pensamentos negativos com um nível de cortisol alto, você não consegue. Então, por isso é que a gente tem que ativar o sistema parasimpático. O que é ativar o sistema parasimpático? É você utilizar as técnicas de respiração para que o seu corpo comece a relaxar, né? Uma outra forma de ativar o sistema simpático ou parasimpático é fazendo exercício físico. Você fazer uma caminhada, um pedal, uma natação, a musculação, atividades em casa, isso vai trazer para você um benefício de relaxamento, certo? Então, diante disso é que você vai conseguindo diminuir o cortisol e, com isso, tendo uma melhora na sua resposta em relação ao medo, certo?